Muito bom dia a você que está aqui no canal do Felipe Fontoura, olhando para mim, né? Deve estar achando de estranho, porque geralmente o Fontoura News quem grava é o Felipe, dono desse canal, vocês já estão acostumados. Ele sempre vem aqui todo dia de manhã passar as informações de forma sucinta, dar as principais notícias do Flamengo, mas hoje eu estou aqui no lugar dele, vou tentar fazer a mesma coisa. Então, primeiramente, bom dia, obrigada aí pela audiência. Não esqueçam de deixar o like nesse vídeo e também, se você não for inscrito, caiu aqui de paraquedas no canal do Felipe, se inscreva no canal. Não sou eu geralmente que faço esse tipo de vídeo, então dá uma olhada também para ver como é geralmente o conteúdo, que é sempre muito bom, tem live também. Enfim, vamos começar, né, aqui de fato a falar, porque a gente está num momento bem complicado do Flamengo, nos últimos dias, né, principalmente, desde o episódio do Pedro com o ex-preparador físico Pablo Fernandes, a eliminação da Libertadores, um 3-0 para o Cuiabá antes disso, agora um empate contra o São Paulo, que na verdade poderia ter sido bem pior pela atuação do nosso time, um pênalti ali no finalzinho do jogo que caiu assim, né, para o time para conseguir não perder em pleno Maracanã para o time reserva do São Paulo, mas realmente a fase está muito complicada. Então vamos começar falando do assunto que vem dando o que falar, né, nos últimos 16 dias. Há 16 dias atrás, o ex-preparador físico Pablo Fernandes deu um soco no rosto do Pedro e gerou toda a repercussão que a gente sabe. Pedro se pronunciando nas redes sociais, São Paulo também postando lá no Instagram dele, e toda a repercussão que deu, caso de polícia, né, até porque a agressão é algo muito grave. Ontem parece, pela informação primeiramente da ESPN, que finalmente Pedro e São Paulo sentaram para conversar. De acordo com os repórteres da ESPN, parece que a conversa durou cerca de 30 minutos e que eles conseguiram acertar suas diferenças ali e que deixaram o assunto no passado, né? Então, se isso realmente tiver acontecido, se tudo tiver ficado no passado, é algo bem importante para a sequência da nossa temporada, até porque não sobrou mais Copa Libertadores, o brasileiro está muito difícil, então o time tem que estar unido para o jogo de quarta-feira, amanhã já contra o Grêmio. A vantagem é nossa, 2-0, mas nesse atual momento não dá para dar nem um pouco como ganho ou como muito fácil. O Grêmio vai vir mordido, vai vir também com uma esperança maior, exatamente pela fase atual do Flamengo. Então o elenco tem que estar unido, os jogadores têm que correr, têm que se dedicar, que é algo que a gente não vem vendo, né? Pelo menos nos últimos confrontos aí. Então o Pedro, que entrou no último jogo contra o São Paulo, não havia entrado contra o Olímpia no Paraguai, mas nesse último jogo entrou, inclusive fez o gol de pênalti no final. Então vamos ver se ele consegue ganhar mais minutagem com o São Paulo, se eles realmente resolvem essa diferença e toda a questão que envolve não só o Pedro e o São Paulo, e sim todo o elenco, toda a questão de boatos, de jogadores não estão contentes, jogadores não gostam do método, São Paulo é frio, São Paulo é grosso, arrogante. Vamos ver se tudo isso é solucionado em prol do Flamengo, né? Que é o que realmente é a prioridade. O Flamengo é maior que todos e a gente sempre fala isso aqui. Bom, esse assunto já está muito falado, né, há muito tempo, então vamos avançar aqui para o caso das renovações. O Bruno Henrique e o Everton Ribeiro são alguns dos jogadores que acabam o contrato nesse final de ano, né, no final de 2023, então eles já podem assinar um pré-contrato com um novo clube e sair de graça do Flamengo, né? Bruno Henrique, a prioridade, né, em relação à torcida, a torcida gosta muito do Bruno Henrique, principalmente porque ele ficou 10 meses fora e voltou com seu ímpeto de velocidade, com as suas características, já está mostrando muito o BH de antes. O Everton Ribeiro ainda é uma incógnita, alguma parte da torcida quer que ele continue, outra parte não quer. Eu, sinceramente, não tomei ainda uma decisão sobre eu querer ou não uma renovação do Everton Ribeiro, mas do Bruno Henrique, eu acho, sim, importantíssima. Eu renovaria com toda certeza com ele. Para mim, é um dos melhores jogadores do nosso elenco, ainda mais se tiver 100%. E o mundo árabe também está vindo bastante, bem forte, né, no cenário, ainda mais com tantos craques indo para lá. E parece que está tendo sondagens, de acordo com o Vene Casagrande, a informação de que o Flamengo já está conversando com os dois para renovar também é do Vene. E, de acordo com ele, o Bruno Henrique vem recebendo sondagens da Arábia. Então, eu renovaria sim com o BH e o Everton Ribeiro esperaria mais um pouquinho para decidir, porque ele realmente vem jogando muito mal, mas também todo mundo está jogando mal, né? Então também não é muito um parâmetro para falar alguma coisa, porque
poucos jogadores estão se salvando nos últimos confrontos, principalmente, né? Temos também o caso do Ayrton Lucas, que também envolve o mundo árabe, né? Continuando nesse forte mercado que vem surgindo, vem ficando cada vez mais forte, agora com o Neymar indo para o Al Hilal, que é o time do Jorge Jesus, time do Michael também, que jogou aqui no Flamengo. Então, surgiram algumas notícias de alguns jornalistas estrangeiros falando que o Ayrton Lucas teria acertado o salário com o Al Hilal, né, clube do Neymar, do Jorge Jesus, do Michael, que eu acabei de falar, mas o Vene também trouxe a notícia de que os empresários do Ayrton Lucas negam qualquer negociação, qualquer acordo. Então tá essa questão aí, essa especulação. Ayrton também já recebeu sondagens da Europa há um tempo atrás, é um jogador que vinha se destacou no time bem inconstante do Vitor Pereira, bem ofensivo, e depois com o Sampaoli teve sua função em campo um pouco mudada, né? Um pouco modificada, está sendo mais defensivo do que o Wesley está apoiando mais pelo outro lado, e o Ayrton não está indo tanto para o ataque como ele ia, como quando ele era ala, né, com o Vitor Pereira. Então, o Ayrton vem numa fase ruim, mas mesmo assim parece que o mundo árabe pode ter esse interesse, apesar dos empresários negarem qualquer negociação e qualquer acerto em termos de salário do jogador com o clube lá da Arábia. Temos também a notícia do Paquetá, né? Também vem se arrastando há alguns dias, e isso importa para o Flamengo por quê? Porque o Paquetá, como é formado, né, pelo Flamengo, o Flamengo tem direito a 5% de uma venda do Paquetá, e os valores seriam astronômicos de uma possível venda do West Ham do Paquetá, saindo do West Ham para o Manchester City, 2 clubes da Premier League. Manchester City comandado pelo Guardiola, simplesmente o atual campeão da Champions, seria um upgrade absurdo na carreira do Paquetá, também jogador de seleção brasileira. Eu gosto muito do estilo de jogo dele, particularmente, mas parece que o West Ham ainda estava ali querendo um pouco mais de dinheiro do que o City ofereceu, e o Paquetá já acertou, né, salário, até porque, obviamente, ele deve ter uma pretensão muito grande de ir para o City, pelo nome do City hoje em dia, por jogar com caras como De Bruyne, Haaland, vários jogadores, e ser treinado por Pep Guardiola, que para muitos, para a maioria, é o melhor técnico do mundo, talvez o maior da história. Aí divide as opiniões aí, né? Mas se realmente a venda for concretizada, o Flamengo vai receber mais uma boa grana, tá rendendo muito, os garotos da base sempre rendem muito lucro, né, o Flamengo, e pode ser que o Paquetá renda um pouco mais, já rendeu muito na época que saiu aqui do Flamengo, destino ao Milan, e agora pode dar mais um pouquinho de dinheiro para os cofres rubro-negros. E para fechar a situação aqui do Davi Luiz, né, que também saiu a notícia de que o Flamengo estava pensando em fazer uma rescisão amigável com o Davi Luiz, e assim, é complicado, né, porque a gente sabe que o Davi Luiz também é outro que não vem agradando muito, principalmente desde que o time começou a jogar pior, mas isso não é, para mim, pelo menos, uma solução que vai ser assim a resposta para todos os problemas do Flamengo. Tem muita coisa errada, diretoria, não ter uma gestão de grupo adequada, a relação de jogadores mimados, jogadores que fazem o que querem, como tivemos também a notícia nesse confronto contra o São Paulo domingo, de que o Arrascaeta nem voltou para o banco quando foi substituído no intervalo, saiu sem ouvir as palavras do Sampaoli no final. Cebolinha também parece que foi embora antes do professor Sampaoli dar ali a sua coletiva final, né? Não é nem coletiva, mas o papo, né, com os jogadores no final da partida no vestiário. Então, tem toda essa situação, o Gabigol também saindo sem cumprimentar o técnico, toda a história do Pedro, jogadores descontentes. O Alan também deu entrevista depois falando que não tem nenhum problema, mas não foi muito convincente. Então, tem todo esse imbróglio, né, em relação à diretoria. A diretoria do Flamengo não saber comandar, né, não saber gerir o grupo e, às vezes, parecer que passa muita mão na cabeça. Então, acho que essa rescisão com o Davi Luiz não seria uma solução para a gente nesse atual momento, apesar de eu achar também que a renovação de contrato dele foi absolutamente bizarra, não teve nenhuma base para essa renovação automática. Assim, eu acho que foi completamente errado essa decisão da diretoria de colocar aquela cláusula no contrato que renovaria automático até o fim de 2024, com ele batendo algumas metas ali durante o ano, né? Mas vamos ver se realmente vai ocorrer essa rescisão. Se for ocorrer, parece que vai ser só no final desse ano, então ele jogaria até o final dessa temporada, acabaria ali, decisão de Copa do Brasil, se a gente passar
na quarta contra o Grêmio, reta final do Brasileirão, e para o ano que vem poderiam buscar essa rescisão aí que favorecesse os dois lados, né? Então, esse é o dia a dia do Flamengo atual. Muitas notícias turbulentas, mais notícias ruins do que boas, mais motivos para a gente ficar preocupado do que ficar propriamente feliz e animado, né? Até porque a Libertadores, que era a nossa obsessão no Maracanã, uma final no Maracanã, um possível Fla-Flu nas quartas de final, já não existe mais a possibilidade. O Tetra vai ser adiado, o sonho do Tetra, né? Adiado para o ano que vem. Então, não temos muitos motivos para comemorar ainda, mas vamos focar, né? Eu acho que todo mundo tinha que focar, os jogadores principalmente, a torcida também, ter uma energia positiva no Maracanã, porque o jogo de quarta-feira contra o Grêmio pela Copa do Brasil é importantíssimo para a gente chegar na final e continuar vivo aí numa competição que não só é boa por termos financeiros, né? Porque paga muito bem, todo mundo sabe que a Copa do Brasil é muito, muito lucrativa, não só para o campeão, mas quando você vai avançando de fase, então só do Flamengo estar na semifinal já arrecadou muito, né, para os cofres, o que é muito importante para a gente, até por querer manter um time sempre reforçando, né, e tal. Então, é um jogo importantíssimo e vamos ver se soluciona aí o problema, principalmente internamente, né, do elenco do Flamengo com o São Paulo e todas essas questões. Bom, então é isso, gente. O Fontoura News acaba aqui. Na próxima, provavelmente, vocês já verão o rosto do Felipe, não o meu. Mas espero que vocês tenham gostado. Como eu falei no início, não esqueçam de deixar o like e de seguir se alguém não for inscrito ainda. Valeu, gente. Bom dia a todos aí. E foco amanhã na Copa do Brasil para a gente se classificar rumo à final e rumo ao Penta.